Hoje eu quero convidar você para comigo meditar no devocional de Atos, capítulo 20, versículo 3 até o capítulo 22. Nós vamos entrar nesses 3 capítulos depois de passarmos pela carta aos Romanos, pois neste momento acontecem alguns momentos importantes e decisivos na igreja do Senhor Jesus e na vida do apóstolo Paulo. Alguns dos assuntos são: saia da janela, seja flexível e Deus fala no individual. No capítulo 20, no versículo 9 até o versículo 12, a palavra de Deus ela mostra um momento em que um jovem ele caiu da janela enquanto neste ambiente o apóstolo Paulo ele pregava. A palavra de Deus diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Não devemos ficar na janela. Esse ato simboliza uma pessoa que, ao mesmo tempo que está vendo o que se passa dentro de casa, também está vendo o que se passa do lado de fora. Representa uma pessoa indefinida. Se ele estivesse longe da janela e atento à mensagem de Paulo, não teria caído no mundo. Observe que ele se deixou dominar pelo sono. O sono é como uma anestesia e é exatamente o que o fascínio do mundo faz. A morte espiritual é iminente quando estamos com os nossos olhos neste mundo. A misericórdia de Deus alcançou este jovem, dando a ele uma nova chance. Se você está na janela, saia imediatamente, antes que caia. E se caiu, abrace a misericórdia de Deus que lhe alcança através deste devocional e se reconduza às Sagradas Escrituras como fez este jovem. No versículo 22 e 23, a palavra de Deus, quando mostra Paulo em Mileto e ele falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, diz a palavra de Deus assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Tribulações e perseguições fazem parte da caminhada cristã. Estamos em uma estrada totalmente na contramão deste mundo. Portanto, chocamos com a mentalidade que professamos e o comportamento que temos. E por essa razão, o mundo nos odeia ou faz chacota de nosso posicionamento. Mas devemos sempre nos lembrar que fizeram assim com o nosso Senhor. E o Espírito dele está conosco nestas provações. No versículo 35, a palavra de Deus diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber.
Pense em uma semente que é oferecida à terra. Aparentemente estamos perdendo e ficando sem nada nas mãos. Mas na verdade não estamos subtraindo, mas multiplicando. Pois a terra nos retornará com centenas e milhares de frutos. Partindo deste raciocínio, é que entendemos que mais bem-aventurado é dar, pois receberá multiplicado. E esse dar é no sentido do nosso empenho e dedicação familiar, profissional, empresarial, na saúde mental, emocional, física e, sobretudo, espiritual. No capítulo 21, no versículo 9, quando Paulo chega em Cesareia, a palavra de Deus diz assim: tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam, se referindo a Felipe, o evangelista. Ele tinha estas filhas que realizavam, através do dom dado pelo Espírito Santo, a profecia. Importante você entender e aprender que profetizar é falar, declarar, confessar as palavras de Deus escritas na Bíblia. Isso nos dias de hoje, porque naquela época em que as escrituras sagradas ainda não estavam completas, somente alguns escritos e principalmente o Antigo Testamento, então eles falavam por direção do Espírito Santo. Devemos profetizar sobre a nossa família e conhecidos com as palavras de Deus, para que o poder do Espírito Santo opere em suas mentes. No versículo 26, quando a palavra de Deus mostra Paulo chegando a Jerusalém, depois de um verdadeiro alvoroço por causa da sua chegada e a perseguição que ele estava vivendo, diz: então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Ele seguiu aqui tradições que eram judaicas. E vemos claramente Paulo aqui sendo flexível, com o intuito de ganhar os judeus para Cristo. É o fazer de tolos para ganhar os tolos. Essa era uma das principais tônicas do seu ministério. Ele fazia qualquer coisa para achar pessoas a Cristo. Neste caso, exigiu que ele se adaptasse à cultura judaica. Você vê isso em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20. Ele esperava unir os cristãos judeus e gentios e criar uma atmosfera pacífica entre os grupos. Aprendemos que muitas vezes devemos ceder para derrubar barreiras e aproximar as pessoas de Cristo. Já no capítulo 22, no versículo 8 e 9, quando Paulo apresenta a sua defesa depois de ter sido preso, e naquela ocasião ele foi levado às autoridades, diz a palavra de Deus assim no versículo 8. Perguntei: quem és tu, Senhor? Ele, neste momento, estava falando sobre a experiência que ele havia tido com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. E quando perguntou: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Paulo ouviu, mas os que estavam com ele no caminho de Damasco, não.
Isso mostra que a revelação da palavra de Deus é individual. Não podemos obrigar que outros creiam naquilo que foi revelado a nós. O nosso papel é orar para que o entendimento destes se abram de tal maneira como o nosso foi aberto e assim a revelação se manifeste a eles como se manifestou a cada um de nós. E para terminar, no versículo 23, quando Paulo ele é livre de ser açoitado, diz: ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, por que eles faziam isso? Para que você aprenda sobre essa forma como eles estavam procedendo diante dele ter falado sobre os gentios para os judeus. Os judeus se enfureceram desejando acabar com Paulo, desfazer-se das vestes, das capas, significava exatamente isso. O desejo de acabar com o apóstolo Paulo. E lançar poeira para o alto simbolizava desprezo. Você vê exatamente sobre isso no livro de 2 Samuel, no capítulo 16, no versículo 13. Ou seja, o posicionamento de Paulo fez com que todo o mundo ao seu redor se levantasse contra ele. Mas ele estava firme com o Senhor Jesus. Se te ajudou o devocional de hoje, então compartilhe com o máximo de pessoas. Amanhã eu volto com você, dando continuidade a esse momento tão decisivo na vida do apóstolo Paulo, em meio a perseguições, provas e tribulações. Você é especial para Deus. Eu te espero amanhã.